menos 20 anos, quase 20 Olha anos. só, 2 décadas. Esse projeto, na realidade, começou eu ainda jogando futebol profissionalmente, né? Quando chegava de férias aqui em Feira de Santana, aí os amigos do bairro falavam, aquele menino tá jogando, aquele menino tá jogando bem. E eu chamava aqueles meninos para treinar comigo, tinha um amigo lá que cedia o espaço dele para que treinássemos. E assim, quando encerrei o futebol, veio o estalo de estar trabalhando com esses garotos aí, dando oportunidade, que eu vivia num bairro ali da Pampalona que não se tinha muito foco para se ser profissional, pelo fato de não ter oportunidade, periferia. E eu tinha uma certa entrada no futebol, e aí comecei a treinar esses meninos e comecei a mandar alguns deles para alguns clubes em São Paulo, principalmente. Foi onde eu fiz a maior parte da minha carreira. E alguns deles começaram a seguir a vida profissional. Bacana. Skitter. E dentre esse trabalho como um todo, né? A gente que conhece, que vê trabalhos dessa natureza, sabe que nem sempre é a questão de revelar um jogador profissional que é o mais importante. Na verdade, passam muitos ali, mas alguns são profissionais. Na verdade, é mais importante entre aspas, né? Exato, exato. Porque existe outro lado social. Mas eu creio Exato. que é isso que é onde nesse ponto você quer chegar. Porque já devem ter passado mais de 1000 atletas pela mão do professor Luiz Cláudio. Desses, alguns viram jogadores profissionais, mas o mais importante, como você falou, o projeto ser em um lugar periférico, em um lugar, né, mais carente, é a formação social desses garotos que depois podem não ter virado jogadores de futebol profissional, mas viram cidadãos. Então, essa é uma grande contribuição que o projeto Aprendendo com a Bola com certeza dá, né? Então, fala um pouco pra gente sobre essa quantidade de atletas que passaram lá, mas que hoje também não são atletas, mas outros que viraram profissionais também, né? A importância de mexer com os dois lados, né? Formar o caráter ali para que sejam bons pais de famílias, bons profissionais onde eles estiverem. A minha primeira preocupação com os garotos da minha comunidade era que eu tivesse um bom exemplo, desse um bom exemplo para eles, né? Porque não se pode trabalhar com garotos, com jovens sem exemplo. Então eu precisava ser essa referência para eles, pelo fato de nós vivermos em comunidades, muitas dificuldades. Então eu sempre me preocupei com essa parte. A segunda parte era tentar fazer de alguns daqueles jogadores profissionais, porque sabemos que o futebol profissional é muito difícil. Eu não costumo dar muita esperança a eles, que eles vão ser jogador profissional, porque isso não está no nosso alcance. Eu costumo dizer que o futebol profissional não depende só do garoto ser bom jogador. E foge até do controle deles mesmos, né? Justamente. Apesar de ser o centro das atenções nesse contexto. É isso mesmo. N fatores contribuem para que o garoto consiga ou não. Então, a minha maior preocupação era que eles caminhassem comigo e, se não conseguisse ser um jogador de futebol profissional, um bom cidadão teria que ser. E isso hoje, depois de alguns anos, eu agradeço a Deus isso. Muitos deles não conseguiram trilhar o caminho do futebol profissional, mas hoje são bons cidadãos. Espalhados aí por todas as áreas da sociedade. Jefferson Matos. Rodrigo, o Renan Freitas está falando que os microfones estão baixos, né? Ele está pedindo para aumentar um pouco os microfones, né, que o pessoal não está escutando bem. Queria aproveitar, Paulo, mandar um abraço pro Alex lá que é do seu fã-clube, né? O Paulo tem um fã-clube, o Onil tem outro. As pessoas me param na rua, rapaz, aquele Onil é fantástico. Outras pessoas me param, o Onil, o Paulo é demais. Então, assim, Alex lá do bar do trabalho, lá, que não perde um programa, hoje a folga dele, ele aproveita, fica em casa assistindo o Foco no Um abração aí pra galera lá também, que trabalha com o Alex lá. Qualquer dia desse, iremos quando meu asinha, tá? Isso, e quando eu passo por lá, eu sempre falo assim, minha esposa aí, ó, quando falar que tá no trabalho, tá onde? No trabalho. Tá no trabalho. Então, um abraço, Alex. Sugestivo. Assim, eu não conheci o professor Luiz Cláudio pessoalmente, sempre ouvi falar muito bem, e todas as pessoas que falavam sobre o professor Luiz Cláudio falavam assim, a seriedade. É uma pessoa séria, responsável. Então, assim, é muito bom ter o nome bem quisto na sociedade. Então, assim, tá de parabéns pro professor Luiz Cláudio. E o Pablo, filho do Merrinho, até mandou um abraço aqui, que jogou com você no Fluminense. O Pablo era uma figura. Um abraço pro Pablo aí, filho do professor Merrinho. Agora, professor, você falou que jogou profissional em algumas equipes. Conte um pouquinho dessa sua trajetória. Antes da gente começar a falar sobre o projeto, como é que foi a trajetória do senhor como profissional
E quais equipes o senhor passou? Eu comecei, na realidade, aqui em Feira de Santana, no Fluminense de Seu Aceno. Né? Grande escola. Grande escola. Só jogava craque. Só tinha que ser bom para jogar no time de Seu Aceno. E falei isso em outro programa, que um amigo meu, num jogo de colégio, me chamou, né? A gente era rival. Ele falou, pô, bora jogar no Fluminense, bora lá. Aí eu fui. E aí Seu Aceno gostou, consegui minha vida ali no Fluminense, dente de leite. E aí, na caminhada, eu comecei a ver que não ia conseguir muita coisa ali no Fluminense, porque o Fluminense não dava essa estrutura e essa oportunidade necessária para que a gente caminhasse. E aí eu fui parar na Catuense, né? A Catuense foi o clube que me acolheu, me abraçou, me apresentou o futebol de verdade. E através do Fluminense, da Catuense, eu segui minha vida, fui no Botafogo do Rio, Londrina, passei ali pelo estado de São Paulo. A minha carreira, na realidade, foi ali feita no estado de São Paulo. Joguei nos clubes na A3, Santo André, São Caetano, Jacareí, aqueles clubes ali da A3. Sim. E assim que parei o futebol, voltei para a Feira de Santana e aí dei início a esse projeto aí, aprendendo com a bola. É isso aí. Bacana, né? Gostei dessa camisa, é do projeto, né? Essa camisa aqui é do projeto, aprendendo com a bola. Muito bom. Obrigado. Quem mandou um grande abraço para você foi o Alexandre Gomes. Alexandre Gomes, ele tá aí. Muitas vezes fora aqui de feira, né? Tá com o Luquinhas tentando a bola. Luquinhas... Estamos aí correndo com o Luquinhas. Exatamente. Ele mandou um abração, disse que tá acompanhando, botou até no story dele que tava aqui, marcou a gente. Ele é uma figuraça e é torcedor do Fluminense doente, gosta de verdade. Então, ele sempre manda. Inclusive, no ano passado, não sei quantos sabem, mas o Marcel, goleiro do Fluminense, é um atleta, né? Indicado pelo professor Marcel é nosso. Marcel chegou no Fluminense porque já tinha tido uma passagem com o Paulo Foiani, e aí faltava um goleiro, né? E aí foi indicado. No que foi indicado, o professor Paulo Foiani não traga o Marcel pra cá, ia ficar com o terceiro goleiro. O Thiago se machucou e o Marcel estava se destacando nos treinos e acabou sendo goleiro titular e fez um campeonato muito bom. Teve jogo que... Me lembro que o jogo contra o Feirense foi um sufoco que o Fluminense tomou e o Marcel garantiu. E ele fez a diferença. Aquela vitória fez a diferença. Então, fruto aí do trabalho do professor Luiz Cláudio, né? Como assim, como muitos outros, né? Muitos outros atletas sempre aqui, rodando também, no Fluminense do Rio, em vários lugares onde o professor Luiz Cláudio tem uma abertura muito grande para indicar os atletas. Isso é bem importante, né? Esse relacionamento é muito importante no futebol, né? Se você não tem um bom relacionamento no futebol, você não tem como colocar o garoto. E isso só acontece porque cria-se um respaldo. Porque se você também pisa na bola ali, já se fez. Se há tanto tempo você faz esse trabalho, é porque realmente tem um respaldo. Como o Jefferson falou, a seriedade, né? Tem que ter essa coisa no futebol. O futebol é uma coisa que não aceita erros. Não aceita erros, principalmente de dirigente, né? Exemplo, se eu levar um jogador para determinado clube, exemplo, eu levei um jogador, aconteceu uma coisa comigo, foi um jogador hoje, está aqui no Fluminense, Daniel, ele é 05, mas já está no profissional, já foi para o banco com o Edu agora no profissional. Ele foi para o Fluminense do Rio com 11 anos de idade, mas numa copinha aqui do América Mineiro, aqui em Birimbau, Gilberto, um amigo nosso que era observador do América Mineiro, quando viu esse menino jogando, ele estava com 11 anos, eu coloquei ele para jogar no Sub-13. E aí esse menino chamou a atenção de Gilberto, e Gilberto desceu da cabine para falar comigo e perguntou: Luiz, esse moleque tem 13 anos? Eu falei: não, tem 11. E aí ele ligou pro Flamengo, para um moleque ir pro Flamengo, esse Daniel ir pro Flamengo. Mas só que eu já tinha dado a minha palavra a um amigo meu, Thiago Lopes, que era observador do Fluminense. E o menino é Flamengo. A família toda é Flamengo. E aí os caras do Flamengo me ligou, Luiz Carlos, que era o diretor da base, me ligou, me pedindo, me fazendo uma proposta para eu levar o Daniel para o Flamengo, né? E me vi balançado para levar Daniel para o Flamengo. Mas eu já tinha firmado uma palavra com o Thiago. E Thiago necessitava muito desse jogador para apresentar o clube, porque ele estava em período de teste.
E ele tinha que apresentar um trabalho, tinha que apresentar algum jogador que firmasse ele no Fluminense. Aí ele me liga e me fala, Luiz, eu sei que o Flamengo tá querendo Daniel. Eu falei, tá sim, Thiago. Ele falou comigo, eu sei que a camisa do Flamengo é pesada. Eu sei que eu vou perder o jogador. Eu falei, não vai não. Ele vai pro Fluminense. E aí Daniel foi pro Fluminense com 11 anos de idade, voltou agora profissional com 19 anos. Passou a base dele toda no Fluminense do Rio. E com isso, as portas tanto do Flamengo como do Fluminense do Rio, de todos os clubes do Rio, se abriu para mim. Agora nós estamos fazendo uma excursão com a escolinha. Nós vamos ter jogos de apresentação contra Flamengo, contra Vasco, Botafogo, Fluminense. Tudo fruto de um trabalho lá atrás. Que ficou essa marca.